Fala galera, sejam bem-vindos ao FVCast. Antes de a gente começar, eu conheci o Dr. Wesley, né? Inclusive ele aceitou me fazer algumas consultas, né? A gente fez algumas consultas comigo, né? No período que eu estava meio cabisbaixo aí com alguns problemas que eu queria resolver e entender. E me ajudou muito, né? Desde então a gente conversa bastante e não poderia ser diferente trazer aqui ele como um dos convidados, porque coisas que agregam para mim, eu tenho certeza que talvez tenho certeza que vocês vão pegar algo também. E hoje, né, o nosso convidado é um dos maiores propagadores de neurociência e psicologia comportamental do país. Nascido em Pirapó, Rio Grande do Sul, cidade com 6 mil habitantes, próxima lá, colado na Argentina. Ele se formou em psicologia e mudou para Florianópolis, lugar onde a gente está, né? Em 2018 para fazer um mestrado na UFSC, que inclusive você me falou onde mora. Wesley, meu parceiro. Cara, obrigado demais, velho. Obrigado demais, pessoal, tudo bem? Obrigado pela recepção, um prazer enorme estar aqui. Espero que eu consiga colaborar aí pra galera em alguma coisa. E obrigado pela apresentação aí. Bom, irmão, antes de a gente começar, né, eu queria que tu explicasse um pouco para a galera o que você faz, né? Tá. Em que áreas você atua, Beleza. né? E da onde que vem a tua formação e o que isso implica na ajuda que você fornece a outras pessoas. Tá. Eu sou psicólogo de formação, então a minha graduação é em psicologia, me formei lá no Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo, uma cidade interiorana lá do Rio Grande do Sul, tem umas 80 mil pessoas. Eu mudei para Floripa em 2018 fazer mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. E em um ano eu fiz mestrado e depois entrei no doutorado, o qual eu estou ainda. Pretendo defender meu doutorado até final desse ano. A psicologia, já falo depois, porque a minha vida acadêmica e a minha vida profissional ela tem algumas diferenças de uma pessoa normal, digamos assim. O que uma pessoa normal normalmente faz, né? Ela sai de uma graduação, começa a fazer algum tipo de trabalho na área profissional que ela se formou para levantar algum tipo de dinheiro e, enfim. Eu saí da graduação em psicologia e fui fazer mestrado. Então eu fui continuar os meus estudos ganhando uma bolsa de R$ 1.500. E era dedicação exclusiva, não podia trabalhar. Aí os meus pais me ajudaram por um tempo até estourar a pandemia. Você é filho único? Não, tenho uma irmã. Quantos anos ela? Tem 39. E a mesma área? Não. Ela é administradora de empresas. Hoje ela trabalha comigo nas minhas empresas. Ajuda nós. Então veja, eu continuei morando aqui. Eu vim para Florianópolis, morava numa kitnet aqui. Comia no restaurante universitário e ganhava R$ 1.500 do governo como bolsista de mestrado na Federal. E o mestrado normalmente tem 2 anos. Eu fiz em 1. Eu terminei em 1 ano meu mestrado, já entrei no doutorado logo depois, porque eu precisava de uma bolsa maior, de doutorado é 2.200, e toquei meus experimentos o máximo possível ali, aí estourou a pandemia. Aí quando estourou a pandemia, eu precisei começar a ganhar uma grana maior, porque os meus pais tiveram algumas dificuldades devido à pandemia, então eu renunciei minha bolsa, então eu falei, eu vou continuar sendo aluno de doutorado, mas eu não quero mais a bolsa, porque isso me permitia trabalhar. Quando você tem bolsa, você não pode. É dedicação exclusiva. Como se você fosse um concursado, assim, não pode trabalhar. Aí eu renunciei à minha bolsa e comecei a clinicar. Aí eu voltei para a minha profissão inicial, que eu me formei em psicologia, né? Aí Mas que louco isso, o cara ganha uma bolsa, ele tem que viver de evento, daí tipo... Não, vive da bolsa. Se vira. Eu sei que é estranho, mas é isso aí, cara. Por exemplo, se você for um professor de universidade da Federal daqui, você não pode trampar. Raras exceções que você pode fazer outra coisa. Você não pode ser dono de uma empresa. Pô, não sabia disso, não. Teoricamente, você tem uma estabilidade ali, mas é dedicação exclusiva. Você não pode fazer mais nada. É bem confuso isso, cara. E muito criticado por algumas pessoas e muito elogiado por outras. Aí seria... Tua família faz o quê, assim? Tipo... A minha mãe é dona de casa. E meu pai foi, durante muito tempo, trabalhou numa indústria de grãos no interior do Rio Grande do Sul, que recebe soja, trigo, etc. Ambos mal terminaram o ensino médio, assim. Então, para eles nem tinham noção do que eu fazia. Mestrado, trabalhava com camundongo, eu mandava umas fotos dos camundongos, eles não sabiam direito o que era aquilo. Virou veterinário, pô? Virou veterinário, tá fazendo esse bagulho. E aí, no meu mestrado, eu estudei a relação entre estresse e depressão.
Então eu estudei em camundongos como que estresse afeta o cérebro e pode levar ao desenvolvimento de depressão. A gente consegue fazer uns testezinhos com os animais ali e rastrear comportamentos do tipo depressivo, é bem legal. Não é legal fazer o teste com os animais. Eu acho, eu tô ligado que isso... E passa por um comitê de ética. Passa por um comitê de ética e tudo, né? Mas, cara, tem que... Ninguém gosta de fazer. Ninguém curte fazer teste com animais. Mas é o que hoje a gente tem de menos pior disponível para tentar achar. Por exemplo, se você está assistindo em casa aí, eu tenho razoável grau de certeza que você tem um tio hipertenso ou um tio diabético. Porque, meu pai é diabético. Então, todo mundo tem um parente diabético ou hipertenso porque é uma prevalência enorme na sociedade. O seu pai diabético é tipo 2? Não vou saber. Ele é desde criança assim não, ou foi recentemente? Então ele provavelmente é tipo 2. Ou seja, ele desregulou o metabolismo dele com maus hábitos e culminou na diabetes. O que causa diabético? É tipo o cara come Tem mal? Tem a tipo 1. A tipo 1 é quando você... Normalmente o quadro abre com 10, 12 anos de idade porque o seu sistema imunológico ataca o seu pâncreas, que é o órgão do seu corpo que produz insulina. Então você tem diabetes desde novinho. A tipo 2 é estilo de vida. A tipo 2 tem componente genético e tal, mas é sedentarismo, come mal, álcool, tabaco, estresse. É um compilado de coisas que faz desenvolver diabetes tipo 2. O meu pai, ele... Há um tempo atrás ele descobriu diabetes e aí ano passado ele foi no hospital, ficou amarelo assim, né? E aí descobriu que tem câncer no pâncreas, só, cara. Né? E aí foi operado. Olha só, cara. Por exemplo... Mas a diabetes leva ao câncer, alguma coisa? Não necessariamente. Eu puxei esse assunto porque assim, provavelmente quem tem um tio diabético ou hipertenso, no caso do diabético, ele deve ter tomado metformina, se é diabetes tipo 2. E o hipertenso toma algum inibidor específico ali de mecanismos de regulação de pressão arterial. Mas por que eu disse isso? Porque essas pessoas que você conhece aí na sua casa que tem algum tipo de diabetes ou hipertensão, alguma doença crônica, muito provavelmente só está vivo ainda porque foram testados os medicamentos em animais um dia. Então é foda, irmão, tá ligado? Hoje a gente tem algumas alternativas. Por exemplo, graças ao advento das tecnologias avançadas, tem alguns softwares que o pessoal está produzindo que tenta, tipo, você baixa um aplicativo no computador do laboratório específico lá e o aplicativo meio que imita um organismo. Então você coloca lá, esse organismo é um camundongo, ele tem tantos gramas, ele comeu tanto e a gente deu tanto dessa substância. O que acontece com os níveis de glicose, etc. Mas ainda assim não é um organismo vivo. É difícil, cara. Então, assim, sempre quando você vai fazer pesquisa com animais, você tem que passar no comitê de ética, que inclusive tem defensores da causa animal lá dentro. Você tem que explicar o porquê aquele número de animais, por que não pode ser menos, por que não pode ser outro tipo de animal, tipo um peixe ou alguma coisa. Tá cada vez mais difícil fazer estudos com animais. Mas aí você estava falando de, tipo, você começou a clinicar. E da onde que saiu o Wesley, que a clínica, para o Wesley conhecido no Brasil inteiro? Pois é. O que aconteceu? Aí só para fechar, eu fui no doutorado, passei para o doutorado e eu continuo estudando em relação entre metabolismo e transtornos mentais. Aí eu comecei a clinicar, cara. Tipo, na época eu devia ter uns, sei lá, 4, 7 mil seguidores no Instagram. Eu falei, bom, vou abrir minha agenda aqui, ver se alguém tem interesse e tal. Durante a pandemia? Durante a pandemia. Aí eu tava cobrando R$80 a consulta. Pô, então eu mandei o Pix com o valor errado pra você, irmão. Eu mandei os Pix atualizou pela inflação. Pô, você tem atualizado bem isso aí, tá? Atualizou pela inflação. Aí eu tava cobrando R$80 por consulta e comecei a fazer. E em paralelo que eu tava atendendo. Cara, aí tipo assim... A psicologia hoje no Brasil, ela carece muito de... A psicologia ela tem várias vertentes, né? Tem um pessoal que é um pouco mais humanista, outros pegam um aspecto mais de espiritualidade, e tem eu ali que pega uma coisa mais biológica, fisiológica e tal. Neurocientífica, né? E acho que essa parte estava muito carente no Brasil, ninguém falava. Então, sei lá, você conhece algum psicólogo de cabeça aí que fala igual eu sobre psicologia? Não conheço mesmo, e tu sabe que eu me amarro em psicologia, né? Eu gosto de estudar por causa do marketing, né? Assim, e realmente não tem. Pois é. E acho que era uma panela de pressão que estava prestes a estourar, porque muita gente queria esse tipo de informação e ninguém, pelo menos, organizava de uma forma mais estruturada ali.
Aí o que aconteceu? Eu postava coisas no Instagram ali no intervalo das consultas. Eu li esse artigo aqui que mostra que a área do cérebro X é envolvida com hábitos e se você dorme mal, essa área reduz e os seus hábitos acabam tendo maior dificuldade de formar. Por isso, se você dormir bem, você provavelmente vai formar melhores hábitos, os hábitos mais rápido, etc. E, cara, minha lista de espera começou a pipocar muita gente, velho. Aí, como eu sou um moleque do interior, eu fui subindo o valor da consulta de uma forma muito modesta. Eu subi para 120, subi para 150. E quando eu subi para 200, para mim era o topo. Eu achei que eu nunca ia conseguir cobrar mais de R$200 e ter gente querendo consulta. Aí um psiquiatra amigo meu veio aqui para Florianópolis e a gente se almoçar. E nessa época eu já estava com um Instagram de uns 100 mil seguidores, talvez 80 mil seguidores. E aí esse psiquiatra veio almoçar comigo e ele falou, cara, o valor da sua consulta tem que ser R$800, velho. Eu falei, porra, quem é que vai agendar uma consulta com um psicólogo por 800? Ele falou, cara, confia em mim, velho. Tem gente muito pior que você que cobra mais. Confia em mim. Aí eu coloquei 500, eu lembro na época. Falei, porra, nem fudendo que alguém vai agendar por R$500 uma hora. E aí agendaram, continuou, foi girando. Aí me convidaram para ir num podcast. Aí minha vida mudou, cara. Foi com quem o podcast? Com o Petri. O Arthur Petri, ele tem um podcast A Deriva Podcast. Petri depois, inclusive, virou meu paciente um tempo. Ele tem um podcast A Deriva e na época era do grupo Flow. Quando o Monark ainda tava no Flow e tal. Não tinha dado aquelas merda. Não sei se pode falar palavrão aí, acho que não. Pode, que pode. Aí, tava no grupo Flow e, cara, aí eu pensei uma parada, meu. Falei assim, meu, os caras estão colocando um microfone pra mim, velho. Sem limite de tempo, sem pauta. Falei, tá, mas vocês querem que eu fale sobre o quê? Algum tema? Ele falou, velho, vem aí, meu, fala o que você quiser. Falei, caralho, irmão, os caras estão me dando um microfone no YouTube, num canal com uns 300 mil pessoas e estão deixando eu falar o que eu quero. Até uma dica que eu dou pra quem tá começando aí, se você é um profissional de qualquer área aí, velho, e alguém te chama pra ir num podcast, se você não é conhecido, nada contra, mas não vai lá falar da sua vida, entendeu? Eu vejo muitos... Porra, às vezes tem uns amigos meus ali, o cara que chama ali... Se autopunheta, né? Eu tô ligado. Entendeu? O cara chama... É igual o cara fazer palestra e se autopunhetar em cima do palco, tá ligado? Aí o que acontece? O brother, eu falei, às vezes eu até dou uma mão pro cara, eu falei, chama o meu irmão aí, o cara é bom, não sei o quê. O cara realmente... Aí chega lá e fala, eu sou não sei o quê, eu faço isso, eu faço aquilo. Daí uma vez eu fiz isso... Cara, eu fui lá no podcast, tá no YouTube aí o podcast, só pesquisar, dentro lá no lugar é a Deriva. Eu montei um roteiro, cara. Eu falei, o que de melhor eu sei sobre neurociência e comportamento? Eu sei sobre sono, sei sobre dopamina, sei sobre formação de hábitos, sei sobre a relação entre Alzheimer e diabetes, sei sobre os efeitos benéficos do exercício físico, sei sobre... E eu comecei a criar uma série de tópicos num documento Word, imprimi esse documento Word e levei até São Paulo, morava aqui, né? Fui até São Paulo lá no podcast e, cara, um dia antes eu tava no hotel olhando aquilo. Eu falei, meu, se o Petri me perguntar sobre feijoada, eu vou dar um jeito de direcionar pro lado da dopamina e eu não quero falar de mim, foda-se eu. Porque se tiver 200 negros assistindo isso aqui, eu quero que 150 não esqueçam de mim. Pelo menos alguma coisa saia daqui. A parada. Aí é tipo assim, você acabou indo pro lado que eu ia te perguntar, né? Porque você é formado em psicologia, certo? Mas de fato, né? O atendimento clínico teu é quase nada, né? Só quando você quer, no caso. E você achou uma outra forma de vender o seu trabalho. Você estudou fórmula de lançamento, tal? Cara, porque você já estava com uma relevância no digital, mas ter relevância no digital e vender são coisas muito diferentes. Não, sim, né? Sim. Eu vou te contar. Então tu hackeou a oportunidade. Sabia? Não, mais ou menos, cara. Acho que isso eu nunca contei em lugar nenhum, tá? Esses que eu vou abrir aqui agora. Assim, eu fui lá sabendo que era uma puta oportunidade. Eu não imaginava que ia virar o que virou. Até depois na época, o cara que fica lá ajudando o Petri falou assim, teu podcast tá com uma retenção muito grande, o povo assiste do início ao final, tipo,
Não tem aquela queda no meio. Eles ficam ouvindo a explicação. O Petri, na época, falou, cara, tô com dor de cabeça, velho. Tá explicando umas coisas, eu fico focado, prestando atenção. E desde então a galera... Aí me chamaram aqui, e aí a galera começou a me ouvir. Pelo jeito que eu explico, pelo jeito que eu falo, etc. Aí comecei a ganhar muito seguidor no Instagram. Tipo, ano passado, 2022, acho que eu ganhei líquido uns 700 mil seguidores. Sem nada de tráfego. Sem nada de tráfego, zero. Mas hoje roda. Hoje eu uso um pouco de tráfego. Porque mas você não consegue clusterizar, tu até clusteriza legal o público, mas organicamente, mas sem o tráfego fica foda. Não, hoje a gente usa um pouco, mas nada muito agressivo não, cara. Só para distribuir conteúdo mesmo. Aí o que aconteceu? Pensei, bom, vou fazer um curso para psicólogo. Isso meio de 2021. Vou fazer um curso para psicólogo aqui e vou vender esse curso para psicólogo para ensinar as coisas que eu sei sobre neurociência e tal, né? Cara, na época veio muita gente grande de coprodutor do mercado querer fazer comigo, sabe? Gente gigantesca, de agências enormes do Brasil, assim, que estudaram Fórmula do Érico, estudaram todos os lançamentos e tal. Fórmula de lançamento, etc. E eu não aceitava. Tipo, eu falava, não, meu. Os caras querem metade e tal, 75%. Puta saco, eu não quero saber, vou fazer eu. Aí o que eu fiz? Entre um atendimento e outro, eu lancei 2 cursos, sozinho. Perpétuo? Como que era? Não, lançamento e fechava carrinho. Eu não tinha suporte, isso foi até meio cagada. Eu não tinha suporte, eu não tinha um design, eu fazia o design no Canva. Se descer meu Instagram até lá embaixo, acha lá os designs, tudo merda que eu fiz. Eu não tinha suporte, eu era o suporte, eu respondia no WhatsApp lá do bagulho, não sei o que, o seu boleto não imprimi. E assim eu ia fazendo. No primeiro eu vendi por 80 mil reais e no segundo 170 mil. Também é demanda reprimida e tal, mas... Mas olha que louco, cara. Aí tu ligou... Não, mas olha a cagada. Eu botava um link do WhatsApp na bio, de um grupo, pra galera entrar e ia atender. Aí o grupo lotava, um monte de gente falando, pô, não consigo entrar no grupo, eu tinha que criar outro. Eu não usava aqueles grupos de WhatsApp ou página de captura. Eu fiz. Mas o que era o curso? Era tipo gravado o curso? Não, eu dava no final de semana. Tipo um webinar, assim? Isso. Webinar. Exato. Aí... Mas tu liga e fala assim, caralho, eu tô aqui atendendo, beleza, eu tô fazendo uma grana, só que lancei um curso. E quanto tempo você vendeu esse uns valor? 4 dias. Aí tu fala assim, não, entendi, né? É isso aqui que eu tenho que me dedicar. Tipo assim, beleza. Só que, cara, antes eu tinha lançado alguns, tá? Pra galera achar aí que não foi do nada. Teve um que eu lancei que deu 2 mil. Quando eu comecei ali a ganhar seguidor, deu 2 mil reais. Aí eu lancei um, deu 8. Aí eu lancei um lá chamado Atualização de Ansiedade. Atualização sobre Neurobiologia da Ansiedade. Deu 900 reais. Flopou. Puta, aí eu fiquei mal, velho. Fiquei um tempão. Falei, não vai dar mais certo essa merda. Aí voltei. Aí sim começou a girar melhor. Aí um maluco me mandou mensagem. O Lucas, que hoje é meu sócio. Falou assim, cara, você precisa de um coprodutor, cara, não sei o quê. E ele me acompanhava em todos os podcasts. Sabia como é que era meu jeito e tal. Ele falou, numa agência você não vai ser um cara exclusivo, numa agência você vai ser só mais um ali na agenda, comigo vai ser exclusivo, eu vou colar em você, eu faço tudo, não sei o que, a gente quer tanto por cento, que era menor do que a galera das agências pediam. Falei, beleza, vamos testar esse maluco aí. Aí a gente fez um outro lançamento de um curso que depois se transformou num curso chamado Neurociência e Comportamento. A gente faturou $500 mil, depois 1 milhão e pouco. Assim não precisa falar, beleza, mas tu sabe quanto tu botou de tráfego nesse... Nenhum, nada. Nada? Zero. Porra, irado. A gente faturou... Porra, fiquei de cara, na real. A gente faturou... Nos meus 2 que eu fiz sozinho, nada, né? Não, aí depois eu lancei com ele... Nesse de meia milha? Nada, zero. Aí eu faturei 1,4 milhões depois, de novo, no mesmo curso, 2 meses depois, com nada de tráfego também, zero. Aí agora a gente lançou uma formação... Ô, Duda, me matricula em psicologia daqui a 4 anos. Aí a gente lançou agora uma formação para psicólogos, chama Formação em Terapia Cognitivo-Comportamental do Transdiagnóstico ao Modelo de Negócio, que eu ensino manejo clínico, eu e alguns professores que são terapeutas da minha clínica, eu ensino manejo clínico e ensino negócios também, marketing na internet, como estruturar uma PJ, aí eu tenho um escritório de contabilidade que ajuda e tudo mais. Né? Porque tipo assim... A galera não sabe da psicologia. Né? Cara, tem o que mais tem no Instagram é perfil de
autoconhecimento, frases de que você lê, não sei o quê. Então, tipo assim, é um mercado que tem muito para ser explorado. É muito, né? muito. A galera não manja. A galera não manja. Tá ligado? Tipo, aí eu ensino, tipo assim, a pessoa entra na formação, ela vai receber todas as minhas aulas sobre manejo clínico e psicoeducação, manejo clínico, manejo transdiagnóstico. Vai receber as aulas do meu sócio sobre manejo de vários aspectos também, passo a passo de um paciente. Vai receber algumas masterclass de terapeutas que trabalham na minha clínica sobre manejo de transtornos específicos. O teu curso é para o psicólogo? Esses que eu lancei antes, não. Esses eram para público geral. Tá. Agora eu lancei um para psicólogo e profissional da saúde. Entendi. Tem uma aula lá sobre só manejo de transtorno de transtornos alimentares. Tem uma aula só manejo de dor crônica. E tem as aulas de manejo de depressão e ansiedade no geral. E além de negócio, marketing, etc. Eu posso falar assim, eu já me consultei algumas vezes com o Dr. Eslen e me ajudou para um caralho. Tipo, um caralho mesmo. E, tipo assim, foi uma abordagem bem diferente, bem... tem muito a ver tudo a ver com neurociência, né? Entender, tipo, o porquê que aquele pensamento tá e o que ele reage e, tipo, pegar o sol de manhã, não sei o quê. Você tem ferramentas, né, cara? É legal. E aí foi assim, cara. E hoje o que eu faço hoje? Eu tenho, além das minhas formações, que é o curso que eu dou para psicólogos, eu tenho... Esse abre e fecha, né? A turma abre, depois fecha um tempo, abre, tem evento presencial e tudo mais. Eu tenho uma clínica, que eu tenho 30 e não sei quantos psicoterapeutas trabalhando, 2 psiquiatras e 2 nutricionistas que fazem atendimento, e tem o reservatório de dopamina. Que tá com não sei quantas mil pessoas 82 lá. mil, acho. E aí eu vou te contar uma parada, talvez os caras briguem comigo porque eu contei, foda-se também se brigarem comigo. Eu tô no Mastermind, tô no Mastermind há uns 3 anos, né? E eles usaram o teu exemplo como retenção, né, de clientes. Tem retenção de leads. Pô, que legal, né, e de... Como é que se fala quando o aluno quer o tempo inteiro, como é que é? Recorrência? Recorrência. Usaram o exemplo do teu produto. Hoje... E só tem cara brabo lá, tá? Cara, só tem cara, tipo assim, tem cara ali que já fez mais de 10 milha. Tô ligado. Eu acho que hoje, cara, o RD... Porque assim, a gente abriu há 14 meses, né? E em 14 meses colocamos 80 mil pessoas. Quanto cada um paga? R$29,90. Ou 39, agora acho que R$39,90 no plano mensal. Caralho, não vou nem fazer as contas. E, mas muito louco, tipo assim, às vezes, né, tipo, tu pensa, porra, psicologia, né? Mas isso aplica para várias outras áreas, né? E você, tipo, todo mundo olha hoje, sabe que, porra, tem infoproduto e tudo mais, mas há uns 2 anos atrás não era tanto assim, há uns menos ainda. Não é tão difícil você chegar a 100 mil seguidores no Instagram, tá? Tipo, é só você ter uma recorrência de conteúdo, tal. Mas transformar aquilo em produto é outra história, né? Então, tipo, você de fato foi atrás da parada, pegou a oportunidade e fez ela acontecer, Perfeito. né? Tipo, E cara, eu assim, muita gente me chama, sabe, Gil? Tipo, pô, Eslen, o que você fez, cara, que deu tão certo e tal? Como é que você consegue... Meu, eu vou te falar, assim, ser bem sincero, tá? Eu não participo eu tenho uma mentoria lá com uma galera que entrou ali pra gente trocar ideia e tal, onde eu tento ensinar alguma visão minha de marketing, mas, velho, todos os lançamentos que eu fiz, assim, via de regra, a gente não usou nenhum tipo de padrão do mercado. A gente faz meio do nosso jeito ali. Beleza. Tem uma dinâmica, né, de jornada. O marketing sempre sugeriu assim, cara, você tem que falar o valor, chama para um evento gratuito e no final abre, sabe aquele rolê? Cara, 2 meses antes eu falo, pessoal, eu vou abrir um curso tal dia e o valor vai ser tal. Já aviso o valor também, tá ligado? Eu não faço esse burburinho, entende? E aí sempre me perguntam, cara, por que você faz não sei o que, como é que deu certo e tal, o seu rolê, cara... eu pensei muito sobre isso há algum tempo, até para falar na minha mentoria lá com o pessoal. E eu acho que simplesmente eu vendo um bagulho bom, modéstia à parte. Eu trabalho com seriedade, cara. Cara, concordo entre aspas. Para você reter, tipo, chegar lá no reservatório com 80 mil, tudo bem. Aí beleza, né? Agora,
ter qualidade não significa que a galera ia comprar, porque o pessoal precisa saber, sim, né? Sim. Aí... Primeiro, eu resolvo um puta problema da galera, né? Exato. Acho que esse é um ponto importante, eu resolvo um puta problema. Mas se você for ver minhas aulas, cara, tipo, hoje tranquilamente eu estudo 4 horas todos os dias para montar aulas. Seja para formação, seja para RD. 4 horas todos os dias, uma dedicação de fato, cara. E, tipo, eu falo pra galera, tipo assim, você pega hoje, irmão, o cara começa... O digital é bom pra caralho, mas é uma merda por causa disso. Tá criando um novo adulto que acha que a parada vai acontecer rápido, tá ligado? Pode acontecer rápido, né? Mas a maioria não acontece. Meu demorou 15 anos pra acontecer, tá ligado? E nesses 15 anos foi alto, baixo, e vai ter muito alto e baixo pela frente. Mas a galera desiste, né? Eu tava conversando com um amigo meu esses tempos, cara, que eu cheguei à conclusão que tem duas coisas que são fundamentais para quem quer ter... Eu não vou nem dizer sucesso, que sucesso é muito relativo, né? Quer ter êxito em algo. A primeira coisa, né? Técnica você tem que ter, é premissa, tá ligado? Você tem o conhecimento técnico. Mas esse todo mundo pode ter, só você estudar, né? De fato. E aí vem a parada da coisa ser bom, né? A outra é confiança, né? Porque muita gente não começa algo porque não... tipo, dá uma paradinha que assim, já porra, não confia. Recebe que tá. umas críticas, às vezes já sai fora. Às vezes estuda pra cara, tem a profissão estudante, né? O cara que estuda e nunca entra em campo, né? E a resiliência, que é uma resiliência, comprometimento de você continuar, porque a maioria das coisas não acontece no primeiro momento, às vezes não acontece no segundo. Tu lançou vendeu, sei lá, R$80, R$90, sei lá. R$900. Entendeu? E a galera para, tá ligado? A maioria ou não começa ou para de fato. Eu tenho até isso aí virou uma aula lá no RD, cara, que chama do aprendedor ao fazedor, porque muitas pessoas ficam aprendedores a vida inteira, né, cara, e não saem do lugar. E eu digo, provavelmente não, eu não sou o psicólogo mais qualificado do Brasil. Eu não sou o psicólogo que mais sabe as técnicas do Brasil. Só que eu sou o cara que eu me expus, velho. Fui falando, fui no podcast, tomei porrada, não sei o quê, entendeu? Então... Porque a galera não quer... o problema é que não estou nem tão preocupado com o fracasso, mas que outros vejam você fracassar. Exato. Tipo, eu não fico com vergonha de perder. Mas aí você não vai conseguir expressão nunca, né? Nunca conseguir expressividade. Mas essa parada que você falou, velho, eu concordo totalmente, assim, acho que tem uma qualidade boa, tem uma técnica boa, a seriedade e tal, mas o que eu vejo hoje, Gil, no mercado digital é que muita gente lança porcaria, meu. Uma merda. Muita, cara. Uma merda. Tipo, você vê assim uns cursos, bicho, que o lançamento do curso é melhor do que o curso. É um bagulho massa, da hora o lançamento, aí você compra o produto, você vai assistir as aulas, é umas aulas gravadas de 5 anos atrás, entendeu? Que ele joga lá pra galera. Ou que o cara pegou, traduziu lá, como é que chama quando o cara pega um curso de fora, traduz, sabe, Ale? Quando o cara traduz o curso de fora e só bota? Pô, mas daí tem isso também? Não, claro que tem. Claro que tem. Aí é foda, cara. Tem uma aguinha aí também? Obrigado. Beber tu não bebe, né? Cara, então, eu bebo, né? Mas muito moderadamente. Porque de 6 meses pra cá eu tô fazendo um treino mais sério. E de 4 semanas pra cá eu comecei a fazer dieta com um nutricionista mais regradinho. Então agora eu tô numa parada tipo mais... Mas o meu bebê... Eu tive problema, né? Eu fumava cigarro pra caramba na graduação. Sabe desses bagulho? Eu sei porque eu já ouvi no podcast. Eu fumava cigarro pra caramba na graduação. Fumava maconha na graduação. Maconha eu nunca tive tanta proximidade, porque realmente eu não curtia. Cara, eu vou te falar, eu não consigo fumar maconha. Eu ficava muito leseira, velho. Eu fico lesado, né? E... Não consigo pensar, não consigo... E aí eu fico com... Parece que eu tô com síndrome do pânico, entendeu? Parece que eu tô me olhando. Muito, cara. A galera fica paranoica. Mas tem uma ligação direta, cara, porque eu fiz um teste, eu fiz um teste psicofarmacológico do DNA, sei lá, alguma coisa assim, né? E era para ver se porque eu não queria tomar mais Venvance, porque Venvance me tira fome, né? Meu psiquiatra passava, né? E aí era para ver um outro remédio lá que dava para tomar. E aí apareceu lá que é o canabidiol. Eu sou muito... responsivo. Isso, responsivo. Tem gente que tem... Assim,
para a grande maioria das pessoas, talvez o efeito seja o oposto, a pessoa fica lesada, né? Mas tem algumas pessoas que tendem a ficar paranoica mesmo, assim. Eu fico paranoico. Lembra do Tarso da novela? Tinha o Tarso, fica parecendo o Tarso. Assim, tipo, vendo os espíritos. Cara. Eu nunca curti porque eu fico muito leseira, velho. Tipo, sei lá, cara. Acabou meu dia, tá ligado? Uma vez eu tava... Uma vez eu comi miojo com doce de leite, cara. E o miojo tava cru. Eu esmaguei ele dentro do pacote, assim, ó. Uma vez eu fui pra Aí depois daquilo eu falei, talvez não seja uma boa ideia ficar fumando maconha. Uma vez eu fui pra Las Vegas, inclusive no Mr. Olímpia. A gente tava com um stand lá, e aí tava, Estados Unidos, maconha, Las Vegas, tem tudo, tu pode usar qualquer droga que tu quiser, né? E eu tava dentro do quarto e a galera foi lá no meu quarto e começaram a fumar maconha. Não, perdão. Eu fui no outro quarto, que era de um casal de amigos meus, que, inclusive a Rafa, né, Rafa? Que ela fumava pra caralho, né? Tipo, tinha uma neblina no quarto ali. E aí eu peguei e fumei. E aí, cara, começou a me dar uma crise, assim, eu comecei, era no Área, aquele hotel Área, eu tava em cima do colchão, e aquele colchão, tipo, meio da NASA, que eu falei, caralho, essa porra tá me engolindo. Aí entrou o cara do carrinho de comida, né, o garçom não, o cara que leva comida no quarto do hotel, e eu achei que era a polícia, não, ele me esconderam que era a polícia, eu juro por Deus. Aí os caras falaram assim, ô Gil, aqui pode fumar, cara. E eu falei, como que vai dar polícia? Tem tanta coisa acontecendo em Las Vegas. Cara, acho que a última coisa que a polícia ia ter preocupação era com vocês. Exato, um beck cara, no quarto. não consigo. Né? Cara, eu não curto. E aí na graduação eu bebia, né, velho? Muito, assim. Porra, bebia pra caralho. Assim, meu rolê era beber. Até o 5º período. Depois eu virei as chaves lá na minha cabeça e comecei a virar esse doido que só estuda. Tu sempre foi o cara nerdzão, CDF? Não. Até o 5º, 6º período da graduação eu era um porra louca, velho. Era truco no bar e cervejada e é isso aí. Eu era o cara que meio que comandava o rolê no bar, assim. A sua mulher, você conheceu lá ou conheceu aqui? Não, conheci aqui. Aqui tem mulher pra caramba, não, né? Floripa, conheci aqui. É diferente, né? Conheci aqui. E ela é da onde? Ela é de Floripa. Ela é daqui. O que ela faz? Ela é médica. Que legal. Médica radiologista. Aí hoje em dia eu tô de boa, cara. Hoje em dia, tipo, sei lá, domingo provavelmente eu vou sair jantar com ela em algum restaurante aqui em Floripa, a gente divide uma garrafa de vinho. Tá, não. E esse é meu álcool. Irmão, eu vou te falar. Você tava falando assim, o que você faz durante... Eu tava vendo no teu Instagram, falando assim, não, pô, então, eu acordo, eu vou treinar, aí eu estudo, aí eu gravo não sei o quê. Eu falei, porra, ele que tem que se consultar comigo, tá ligado? Pra ensinar ele a viver. Tu viu lá, tá o corte do Cariani, né? Porra, cara, chato pra caralho. Minha vida irmão, a minha vida tem que ser estudada, cara. Por exemplo, o que eu fiz hoje? Eu acordei 5h30 da manhã, dei comida pro meu gato, limpei a caixinha de areia dele, recolhi as roupas que estavam lá fora, tomei meu café da manhã, porque agora antes eu comprava umas marmitas, né, pronto. Eu falei, não, cara, eu ganhei dinheiro da minha vida, eu vou cozinhar meu próprio alimento agora. Isso eu acho que é uma das coisas mais de gente que ganha dinheiro, né, que é se conectar com o alimento. O próximo passo é, sei lá, morar na Califórnia e ficar de boa. Aí eu falei, não, vou cozinhar meu alimento e fiz ali minha comida e tal. Aí estudei umas 4 horas de manhã. Fiz um roteiro de uma aula que eu vou fazer para RD sobre o que o estresse faz no cérebro lá. Aí fui treinar, voltei, fiz meu almoço e vim para cá. Aí agora eu volto para casa, faço mais 2 refeições, assisto alguma série ou termino algum filme que eu comecei a assistir, umas 9h30 da noite eu vou dormir. E transar, quando? Hoje de noite. Porque você foi descrevendo, eu falei, pô, e transar, quando que ele transa? Eu não vou colocar esses detalhes, né, cara? Por exemplo, eu falei que eu vou fazer refeições, eu não falei o que é essas refeições. Ela falou transar, tá ligado? Não, maneiro. E, cara, hoje, você vê que assim, né, tipo... Quando eu tive burnout em 2019, a gente já conversou sobre isso, e eu achava, por mais que eu estudava, né, eu achava ir no psicólogo uma frescura do caralho. Mas hoje, né, tipo, eu vi que não é, e vi que, porra, assim como você vai na academia treinar, o teu cérebro, ele precisa também de pelo menos entender como ele funciona e tal. Mas é uma coisa que, tipo, tu bota nos vídeos no YouTube, cara, tem muita coisa, né? Tem muita gente buscando esse tipo de conhecimento que, de fato, é aplicável imediatamente na vida, né? Mas tu acha que, assim,
hoje, tipo, uma galera que tem lá seus 18 anos, talvez até 18 para frente, né? Independente se não tá sentindo nada, o cara já deveria procurar uma terapia, alguma coisa, tipo... Cara, eu assim, pode ser que muitos profissionais da psicologia não curtam a minha opinião, mas eu acho que não, tá? Acho que psicoterapia não é para todo mundo. Tá? Acredito que se a pessoa tiver o mínimo de noção sobre como que funciona a sua emocionalidade e o seu humor, acredito que ela não precisa de psicoterapia sem ter nenhuma variação emocional. Agora, se ela perceber que começa a ter algum tipo de instabilidade, quanto antes procurar melhor. Se você quiser, você pode eventualmente fazer uma ou duas sessões de tipo um check-up médico, assim. Por exemplo, muitas vezes você não precisa ir no clínico geral, mas você vai para dar uma olhada antes que chegue a dar alguma cagada na sua... Mas tu não acha que entender como é que... Porque às vezes a gente toma certas atitudes, né? Ou tem medo de fazer certas coisas. Eu estou falando basicamente para quem vai empreender ou para quem relacionado à carreira ou até mesmo relacionamento com outra pessoa. Às vezes a pessoa tem uma série de bloqueios e nem sabe que tem. Né? Então, quando você olha para a galera, pô, a pessoa ela é normal. Só que ela se limitou muito ou pegou, se auto-sabotou e tudo mais. É que, por exemplo, bom, nesse caso eu acho que sim, mas eu fico imaginando pela tua pergunta, assim, um moleque lá de 17 anos, 18 anos que tá sem saber direito o que fazer da vida e tal, e ali e às vezes do nada ali conseguiu entender, vou fazer faculdade de engenharia. E aí vai para a faculdade, está animado com a faculdade. Acho que essa pessoa não precisa de um psicólogo naquele momento. Acho que tem que deixar as coisas acontecer um pouco. Mas assim, a princípio, assim que existir uma modificação emocional relevante ali que for identificada, ele pode procurar. E quanto antes, melhor. Agora, cara de uns 25, aí eu acho que já valeria a pena dar uma procurada, porque provavelmente tem coisa ali. Cara, porque tipo, eu acredito que muito do que as pessoas se desenvolvem profissionalmente, nas suas vidas em si, tem a ver com o modelo mental que ela tem na cabeça. Com certeza, né? Gil, com certeza. Mas, cara, o problema de você fazer um moleque de 17 anos procurar um terapeuta é que ele não quer, cara. Adolescente é um inferno do caralho, tá ligado? A pior coisa que tem é você trabalhar com adolescente. Porque adolescente é teimoso, ele se acha um dono da razão. Tem a ver com hormônio ou puramente pela idade? Tem a ver com córtex pré-frontal. O adolescente não tem o córtex pré-frontal totalmente formado. Tem o córtex pré-frontal que fica atrás da nossa testa, que é responsável pela... é muita coisa, mas daria para definir como fazer o difícil quando é o certo a fazer. O córtex pré-frontal ele inibe nosso comportamento, planeja, toma as ações baseado em consequências futuras. O adolescente não tem formado. O córtex pré-frontal termina de se formar aos 23, 25 anos. Antes disso, a pessoa é adolescente. Antes disso, antes dos 23, 25 anos, tipo, biologicamente a pessoa é imatura. Caralho. Mas eu conheço uma menina, eu tenho um brother meu que tem 19 e é um cara super maduro. Beleza, mas daí se você pegar 100 pessoas, provavelmente 80 não vão ser igual a ele. Talvez ele seja mais maduro porque a família desde cedo, sei lá, desestruturada, ele teve que trabalhar mais, ele lidou com perrengue antes, não sei. Assim como vai ter pessoas de 30 anos que vão ser totalmente imaturo. Então, adolescente é difícil de lidar, cara. O adolescente, infelizmente, salvo aqueles casos onde o adolescente tem algum tipo de educação dentro da família, emocional e importância, uma modulação ali, que na maioria dos casos não é quem precisa de terapia, quem precisa é o outro lado. O adolescente é teimoso, ele acha que não precisa. Eu já atendi adolescente, cara, e depois desse evento eu nunca mais atendi adolescente. Porra, cara, o pai ali, um conhecido e tal, um cara que, pediu pessoalmente pra mim, falou, Wesley, você tem como atender meu filho, cara? Ele não vai com ninguém, não sei o que você pode fazer e tal. Cara, eu fiquei 2 sessões com o moleque, ele não queria fazer terapia, sentado olhando pra ele, 60 minutos. Nós dois se olhando. Falei, cara, seu pai tá me pagando pra estar aqui, eu vou ficar aqui. E ele falava, então beleza, fica aí, eu não vou falar nada. Caralho. Aí foi andando, eu vi que na segunda sessão ele veio com uma camiseta de um joguinho online, um bagulho desse aí. Aí eu perguntei da camiseta dele. Aí ele falou que jogava aquele joguinho. E aí a gente foi conversando, aí começou a andar.
Aí a gente ficou umas 3 sessões conversando sobre o jogo online e quando vejo eu consegui a confiança dele. Adolescente é assim, cara. Você tem que conseguir a confiança, senão não funciona. Foda. Porque, sei lá, eu penso assim, cara, tipo, porra, se a galera tem um conhecimento de como sua mente funciona, né? Você tem mais controle. Você vai prevenir. Não, com certeza. Mas, infelizmente, muitas partes das vezes isso não funciona. Tipo, a galera sabe que beber álcool... Vê o cigarro, cara. A carteira de cigarro é 80% aviso. Um bagulho amarelo, com uma cabeça rachada atrás e um pinto broxa. Ninguém dá bola pra aquilo ali, entendeu? Você pega que não é o de deixar broxa. Você não pega o sabor broxa, você pega o sabor AVC. E agora, eu tava falando sobre controle, né? Do como que tá, do que você vai fazer. Mas a gente tem controle das nossas ações? Cara, eu acho que não, velho. Eu acho que a gente o livre-arbítrio existe? Eu acho que a gente tem muito pouco ou quase nada de controle sobre os nossos comportamentos. E a razão pela qual eu acho isso é porque os nossos comportamentos são modulados por estímulos muito... A gente é muito influenciável, brother. Muito influenciável. Por exemplo, se eu colocar você numa sala onde o odor da sala é um odor mais fedido, você tende a começar a ter opiniões mais conservadoras do que se o odor for cheirosinho. Isso já foi testado, tem estudo publicado. Bota um grupo de pessoas numa sala com cheiro ruim e pergunta sobre casamento gay, sobre aborto, sobre liberação de armas. As pessoas tendem a ter opiniões mais conservadoras. Porque o cérebro está detectando um cheiro ruim e ela, sei lá, velho, ela detecta perigo e começa a ter reações nesse sentido, mesmo sem as pessoas perceber. Se eu colocar na sua boca um chiclete amargo, ou que te dê algum tipo de ânsia, de vômito, alguma coisa assim, e eu pedir para você julgar outras pessoas, você vai começar a julgar essas pessoas como pessoas mais moralmente erradas, porque o seu cérebro confunde o gosto com o julgamento moral com o gosto que você está sentindo. O estímulo sensorial cruza no seu cérebro. Se eu colocar você num ambiente, se eu deixar você com pouca água, o seu sistema atencional começa a ser guiado pela busca de água e não é sua escolha. É difícil, cara. Esse é um tema que levantaria muitas questões. Mas existe... Mas a questão é a seguinte, pensa assim, ó, você tem o seu cérebro e o seu cérebro funciona com neurônios, que são células se conectando. Para o neurônio funcionar, ele precisa de um fenômeno chamado potencial de ação. Não interessa agora para nós aqui, mas é uma movimentação de íons e tal lá no neurônio. O potencial de ação ele só ocorre, ou seja, o seu neurônio só comunica o próximo neurônio depois de um estímulo ambiental. Não existe um neurônio que dispara sozinho. Portanto, qualquer tipo de emissão de comportamento que você venha a ter, seja ele um comportamento físico, seja ele um comportamento que a gente chama de comportamento encoberto, que é um pensamento, foi estimulado por algum contexto. Externo, obviamente. Sempre. Ou uma memória passada que você teve. Por exemplo, você está andando na rua. Aí você foi, e você sabe que aquela rua ali ocorreu um acidente, um assalto uma vez. Você dobra para o outro lado porque você sabe daquilo. Você vai falar, bom, mas eu decidi dobrar para o outro lado. Na verdade, dobrar para o outro lado foi uma das poucas coisas que você poderia fazer modulado pela memória que você teve, afinal de contas você já teve contato. Na verdade, não foi nem opção sua, foi você, a sua memória fazendo. Exato. Tipo, quando você, às vezes, eu costumo dizer assim, cara, se você tem livre-arbítrio, para de, sei lá, a pessoa que tem problema com álcool, para de usar álcool, cara. Você não tem o controle do seu comportamento. Se você tem livre-arbítrio, para de sofrer por uma namorada. Usa o seu livre-arbítrio. Mas não é nossa decisão muitas vezes, cara. Nosso cérebro tá respondendo. Mas tu acredita que todo o nosso comportamento não é de fato a gente fazendo. Né? É você fazendo. É o seu cérebro. Mas o seu cérebro é você. É confuso. É que quando você fala em livre-arbítrio, dá a impressão que tem um homenzinho dentro do seu cérebro comandando os circuitos. Mas não tem esse. Eles chamam inclusive de homúnculo. O homúnculo que está ali dentro do seu cérebro comandando os circuitos. Mas não tem esse homúnculo. O seu cérebro está respondendo os estímulos que tem dentro, baseado na sua história ou em quem você viu.
e no que você viveu e os estímulos que estão chegando. E quando vai, por exemplo, quando você vai para a parte de meditação, você vai mesmo para linhas como do budismo, enfim, como esse domínio do eu, né? E a meditação, supostamente, ela te traria para uma visão presente do que é o momento presente e você olhar as coisas de forma sem as emoções, né? Afetarem seu julgamento. Pelo menos esse é o meu entendimento. Isso é de fato possível? Cara, você nunca vai conseguir com que as emoções não afetem seu julgamento. Inclusive é importante que as emoções afetem seu julgamento para você tomar decisões coerentes. Vou dar um exemplo. Já voltamos para o budismo ou para a meditação. Existe um pesquisador, um neurocientista, se eu não me engano ele é português, chamado Antônio Damasio. Ele tem vários livros bons, mas um deles principalmente é O Erro de Descartes, um livro bem bom, onde esse cara estudou muito uma região do córtex pré-frontal chamada de córtex pré-frontal ventromedial. Imagina que o seu córtex pré-frontal está aqui, a região ventromedial é mais ou menos aqui, ó, tá? Aqui, mais ou menos, isso que eu estou falando não é aqui logo depois da minha pele, é lá no meio do cérebro, né? Aqui, mais ou menos, entre a altura das minhas duas orelhas, tem uma regiãozinha chamada amígdala. A amígdala cerebral, ela é envolvida principalmente por detectar perigo. O que acontece? Quando você vê uma situação perigosa ou você vê uma situação nociva, o seu corpo tem uma série de respostas fisiológicas, como aumento de taquicardia, aumento de sudorese, motilidade intestinal alterada, etc, etc. O Damasio chamava isso de marcadores somáticos. Por quê? Porque o seu cérebro identifica esses marcadores somáticos. E quando o seu cérebro identifica esse marcador somático, quem identifica é a amígdala. A amígdala então envia essa informação para o ventromedial e essa informação entra no seu córtex pré-frontal e ali ela vai ser analisada. Então você tem a entrada de um estímulo emocional no seu córtex pré-frontal via essa região. O Damasio percebeu que tem pessoas... Tem pessoas que têm lesão no ventromedial, sei lá, caiu de moto, alguma coisa, entrou uma barra aqui, lesionou o ventromedial. Essas pessoas ficam altamente utilitaristas, cara. Ou seja, elas ficam muito racional. E elas não são sensíveis à emoção. Essas pessoas, sim, a decisão delas é única e exclusivamente racional. Um exemplo. Você pergunta para uma pessoa com lesão, ou seja, uma pessoa que não tem a entrada emocional no córtex pré-frontal. Em outras palavras, é como se você tivesse uma empresa que é seu cérebro e o departamento que analisa, o departamento que toma a decisão, vocês fecham a porta e não... O que está fazendo? O que é? A certidão negativa de débito do Ale. Pode seguir? Você imagina que você tem uma empresa. O seu cérebro é uma empresa. Esse aqui é a região do seu cérebro. Aqui, essa sala é o córtex pré-frontal. E aqui que é tomada a decisão. Quando você lesiona o ventromedial, é como se não tivesse... O funcionário que traz as emoções, tipo, e lá é o corpo, digamos assim. O corpo está com taquicardia. O corpo... Tá vendo essa informação aqui, esse bairro, ou essa pessoa aqui, ou essa decisão que você tem que tomar, tá gerando taquicardia lá embaixo. É como se você não ouvisse esse funcionário. E essas pessoas ficam altamente irracionais. E aí você pergunta para uma pessoa, e tem experimentos mostrando isso, que tem lesão nessa região, ou seja, uma pessoa que toma decisão sem emoção. Olha que perigo. Eu sei que parece legal, né? Tipo, porra, mas eu queria tomar decisão sem a influência das minhas emoções, mas é importante a influência das emoções. E a meditação, ela não tira a influência das emoções. Tira a influência das emoções com afetividade negativa, mas mantém as positivas. Veja que interessante. Chega para uma pessoa com lesão no ventromedial e fala assim: você preferiria que 5 desconhecidos morressem ou que a sua mãe morresse? A pessoa com ventromedial lesionado prefere que a mãe morra. Por quê? Porque é uma decisão utilitarista. 5 sobreviver é melhor que 1, mesmo sendo a mãe dele. Por quê? Porque não tem entrada emocional no cérebro, ele não se importa.
Tem até estudos Ou seja, sugerindo... ele não tem nenhuma afetividade, mesmo sendo a pessoa... Ela, não interessa. A mãe é que faz comida para ele. Não interessa. É utilitário para É ele. utilitário. Vamos matar uma e salvar 5, mesmo sendo desconhecido. Ele é incapaz de sentir feedbacks negativos. Você pode dar um feedback péssimo para ele. Cara, você estava jogando aqui e o que você falou para essa pessoa magoou ela. Ele não se importa. Ele fala, foda-se. Ele fala, cara, mas é verdade. Mas a emoção é um atalho do cérebro para você agir mais rápido, né? Também. Não, também. Você pode ter É que tem 2 sistemas de decisão. Um pautado nos sistemas unicamente emocional e outro pautado no racional. O racional geralmente é um pouquinho mais longo, demora mais para acontecer e tem mais gasto energético. Por isso, quando você vai racionalizar sobre um assunto, você cansa. Porque essa entrada de informação no cérebro gera um desgaste calórico mesmo ali naquela região. O córtex pré-frontal é muito caro. Tipo, então, só para fechar, o budismo ou as meditações, acredito que eles afastam as emoções negativas no momento que você se mantém presente, mas quando você se mantém presente e você percebe que está presente, livre daquelas influências emocionais, entre aspas, isso é recompensador para você. Você se sente bem, porque às vezes você não está nas emoções negativas do passado, nem nas emoções negativas do futuro, que a gente chama de ansiedade, né? A pessoa que vive no futuro ou no passado. Eu já te contei, eu fiz várias daquelas que eles chamam de medicinas da floresta, enfim, são, na verdade, psicodélicos, né? Então, já utilizei ayahuasca, enfim, cogumelo e tal, e eu fiz uma chamada bufo alvários, que é uma toxina da pele de um sapo, né? Que ele fica enterrado lá no deserto lá durante alguns meses, e, enfim, é uma coisa que você fuma e inala, né? E basicamente você tem uma sensação de quase morte e tal. E, enfim, o que eu percebi depois que eu fiz, né, que eu tava uma sensação de desapego com tudo, assim, né? Tipo, como se nada fosse grave, mas também nada é importante, né? Você sabe dizer em relação aos psicodélicos o que eles causam no cérebro, o que é o efeito? Eu não sou um grande estudioso de psicodélico, quero me aprofundar mais nesse tema. A gente sabe hoje... A parada é pensar assim, cara. Por que um medicamento é usado ou não na psiquiatria? O medicamento é uma substância química que tem um princípio ativo que vai até o seu cérebro em regiões específicas e consegue modular a atividade de neurônios ali, ou mesmo a concentração de neurotransmissores. Por exemplo, muitos medicamentos psiquiátricos, o Venvance, por exemplo, que você citou. O Venvance é um derivado da anfetamina, de uma droga. Só que ele é feito na indústria farmacêutica, com uma farmacocinética e uma farmacodinâmica modulada artificialmente, de forma que a entrega do medicamento seja fracionada, de forma que reduz o máximo possível os colaterais. Digamos que é uma droga mais... Tanto é que é uma droga, chama de drogaria as farmácias, é uma droga. Mas ela é, digamos, mais inteligente. Você sabe quanto que tem naquele comprimido, tem uma agência que regula. Então, a galera de casa assim, tem que quebrar um pouco o preconceito de, os psicodélicos, tipo assim, eles não são, obviamente, medicamentos normatizados dentro do campo da psiquiatria, mas cada vez mais são estudados como possíveis a vir a ser. Tinha muitos estudos disso na década de 50, 60. Sim, e hoje está muito forte, cara. Ensaios clínicos com humanos, vendo psilocibina para depressão, psilocibina para diversos tipos de... até mesmo MDMA. O pessoal está tentando estudar isso dentro de ensaios controlados. O que acontece? Eu não sei exatamente os mecanismos de ação, tá? Mas eu sei que, se não me engano, a psilocibina aumenta a serotonina, principalmente. Acho que é um dos principais alvos dela. A serotonina, ela faz... A serotonina tem o principal objetivo, o principal efeito da serotonina é gerar uma percepção de calmaria.
Na verdade, a melhor definição para serotonina é eu tenho, talvez seja isso que você sentiu, essa é a melhor definição de serotonina, eu tenho os recursos suficientes para sobreviver. Tipo, dá uma cagada aqui e você fala, não, mas eu tenho o suficiente. Eu preciso vender mais, não, mas eu tenho o suficiente. E você fica de boa. Tanto é que para o quadro psicopatológico que a serotonina é mais usada é para ansiedade, depressão e ansiedade. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são muito usados para transtorno de ansiedade, porque a pessoa que está com ansiedade, ela acha que não tem o que precisa para viver, precisa de mais ou está preocupada que vai dar algum problema. A ansiedade é um pensamento no cérebro inconsciente. O que é de fato causa tem uma pessoa ansiosa? A ansiedade no cérebro, uma pessoa ansiosa, se você botar numa máquina de ressonância magnética funcional, ela vai ter um aumento da atividade do sistema límbico, principalmente dessa regiãozinha chamada amígdala. A pessoa com ansiedade detecta mais perigo. E aí tem diversos tipos de ansiedade. Tem, por exemplo, a ansiedade generalizada, que a pessoa está sempre tensa, acha que alguma coisa ruim vai acontecer. Sempre. Tem as ansiedades mais específicas, como fobia. A pessoa detecta muito perigo. Sei lá, velho. Tive uma paciente que uma fobia por pena. Pena, tipo, de ave. Foda. Eu ri, mas é foda. Não ri, cara. Coitada da mulher, tá rindo aí. Mas muitos têm fobia, por exemplo, de barata, fobia de elevador, consegue entrar no elevador, fobia de agulha, cara. Já atendi muito paciente. Na época da pandemia, pipocava direto no consultório. O pessoal do bodybuilding não tem muita fobia de agulha, não, acho que eles não têm muita fobia de agulha, não. Mas na pandemia atendi muita gente, precisa tomar vacina e, cara, a pessoa não consegue, velho. Dá teto preto, desmaia, ela não consegue ver a agulha, tá ligado? O anabolizante, né? Quando toma testosterona, essas coisas assim, ele tem um efeito do que no cérebro? Tu fica mais ansioso, tu fica mais agressivo? Cara, a testosterona, hoje a gente tem que pensar assim, é difícil estudar a testosterona no cérebro porque você dificilmente vai pegar um humano, levar para o laboratório e dar testosterona para ele, né? Então a gente tem que estudar em primatas não humanos ou pegar homens que estão fazendo TRT, homens mais velhos que precisam repor a testosterona por indicação médica, se aproveita ali e fala, deixa eu dar uma olhada no seu cérebro enquanto você tomar o seu remédio aí normal, né? Então a gente tem dados escassos, tá? Aí isso é... Se na tua academia vai achar bastante gente para estudar? Hã? Se na tua academia vai achar bastante gente? Que academia? Não, na academia que você vai treinar. Na academia que eu vou treinar lá, acho que você consegue uma galera. Mas isso gera um problema até para os próprios profissionais da educação física e da nutrição, porque os comitês de ética não deixam você fazer um estudo. O comitê de ética não deixa. Desenha um estudo falando, eu vou pegar 50 homens, vou dividir em 2 grupos, em 25 eu vou atuchar um monte de testosterona neles. Eu tô falando isso porque, tipo assim, vamos lá. Mas tem efeito no cérebro, tá? E um dos principais efeitos no cérebro da testosterona é que ela aumenta a sua vontade de ser... ela aumenta... Como é que eu posso explicar isso? Ela amplifica comportamento... Isso é muito importante, tá? A testosterona amplifica comportamentos que você julga que deixam você no topo hierárquico. Em muitas pessoas, esse comportamento é agressividade. Mas testosterona não causa agressividade. Testosterona deixa agressivo quem já tinha uma predisposição. Se você pega, por exemplo, tem um estudo bem legal fazendo isso, pega filantrópico, ou pessoas que estão fazendo filantropia. Você dá um spray intranasal de testosterona para essa pessoa, que vai direto para o cérebro e uma rota aqui, você dá spray intranasal, as pessoas começam a doar mais. Porque na cabeça delas, quem doar mais é o bola azul ali, entendeu? Então, testosterona não é que deixa você agressivo. A testosterona deixa você com mais gana de fazer o que você julga é importante para ser o topo hierárquico do seu grupo social. E o que você pensa assim, por exemplo, né? Tipo, a gente vive um momento que a galera, tipo, uma parte da população pensa, porra, nossa, eu tô tomando muito remédio, quero parar de tomar tanto remédio, né? Não vou tomar café, não vou tomar Red Bull, não quero usar o Venvance, não quero usar enfim. Por outro lado, a gente tem uma série de ferramentas que não são naturais, né? Se você for pensar, inclusive, do que a gente usa, né? O celular, pô, é o teu cérebro né? Que está na tua mão, né? Mas que, de fato, não é você ali,
né? Mas ele te ajuda a performar melhor. Você é contra, você é a favor? Você acha que isso tem um efeito no médio e longo prazo ruim para a pessoa? Cara, eu acho que assim, não tem como falar que internet, celular, etc. é uma coisa ruim. Não tem como falar isso, né? Não é. A questão é que você pode usar isso de forma ruim. Vou dar um exemplo. Carro. Quando o carro foi inventado, foi ruim para o mundo? Não. Mas para algumas pessoas porque aquela pessoa não caminha mais. Então ela vai para carro. Daí não faz academia, fica só... Tem pessoas que não caminham, cara. Não caminham na vida. Uhum. Só vão de carro para casa, na garagem, sobe, volta para o trabalho e não caminha. Então o carro é um problema? Não é o problema, é a pessoa que está fazendo mau uso. Então eu não acho que seja problema, cara. Eu acho que acho que mais ajuda do que atrapalha, porém, claro, pode criar um ambiente onde os desavisados vão ter problema. Eu vejo você falando muito em relação à performance, né? E esse foi o ponto, né? Porque são coisas medicamentos, substâncias, né? Que aumentam a sua performance. Mas falando em coisas que não são substâncias de fato, mas são atitudes, né? Eu estou vendo ultimamente você fala muito sobre rotina e o efeito da rotina que teve na sua vida, né? Você acredita que a rotina ela vai treinando o seu cérebro, vai treinando a sua mente, sim, né? Sim. Pensa assim, ó, o nosso corpo ele adora trabalhar em ritmos. Nosso corpo gosta de ritmo. E existe um ritmo chamado ritmo circadiano. Como o próprio nome diz, é um ritmo que circula um dia. Então é circadiano, né? Circadiano. Isso foi mais ou menos melhor caracterizado. Começou na década de 70, 60, alguns estudos. Mas no ano de 2017, os pesquisadores que ganharam o Nobel de Medicina e Fisiologia, eles foram laureados devido às descobertas da neurobiologia do ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano é como se de fato o seu corpo agindo como um relógio. Você tem um relógio master dentro do seu cérebro chamado núcleo supraquiasmático. Esse núcleo supraquiasmático fica no hipotálamo. Hipotálamo é a regiãozinha do seu cérebro que controla a sua fome, controla a sua sede, controla seu apetite sexual, controla seu alerta, controla sua motivação, controla sua agressividade, controla a liberação de vários hormônios. E ali dentro está o seu relógio mestre. Hoje a gente sabe que cada célula do seu corpo tem o seu próprio reloginho. O seu fígado tem, o seu pâncreas tem, o seu intestino tem, o seu coração tem, os seus pulmões tem, o seu estômago tem, o seu músculo esquelético tem. Só que todos eles respondem a esse relógio central. Esse relógio central, ele é o relojoeiro dele, quem ajusta os ponteirinhos, é o que a gente chama de Zeitgebers, que é um termo alemão para timer, talvez, alguma coisa assim. Então, assim, pensa assim, você tem um reloginho no meio do seu cérebro, mais ou menos da altura das suas orelhas, um pouquinho para baixo, chamado supraquiasmático, e esse reloginho precisa fazer o seu cérebro funcionar quando é de dia deixando você alerta e quando é de noite dando sono em você. Mas como é que esse reloginho que está lá no meio do seu cérebro sabe quando é dia e quando é noite? Porque a gente tem uma extensão do nosso cérebro para fora da caixa craniana, que a gente chama de olhos. Os nossos olhos, Gil, de fato, cara, nossos olhos aqui dentro do olho, assim, se você pegar e bater uma foto ali dentro do olho com um flash de um celular mesmo, você vai conseguir ver aquela imagem meio laranjada com os vasos ali e tal. Cara, ali dentro tem um monte de neurônios, células do seu cérebro fazendo assim, ó, passando o furo da caixa craniana. Então os olhos é como se fosse a janela do nosso cérebro, de fato, a janela do nosso cérebro. Por que é importante que a gente tenha essa janela do nosso cérebro? Para que o núcleo supraquiasmático entenda quando que é dia e quando que é noite lá fora.
hoje, na sociedade atual, como a gente tem blackout, cortinas, etc., e luz artificial, muitas vezes a gente acorda de dia, por exemplo, e fica sem ter contato com a luz natural. Essas células, elas têm um limiar para começar a funcionar. E esse limiar, ele precisa ser ligado, entre aspas, com a luz natural e não artificial. Essa luz aqui, ela não tem força suficiente para ligar essas células. Por quê? Porque essas células foram desenvolvidas num ambiente lá no passado onde não tinha essa luz. Só tinha luz do sol ou luz natural. Então, a rotina de uma pessoa, ela começa a ser construída conforme essa pessoa vai se expondo a esses Zeitgebers. E o principal deles, o principal relojoeiro do nosso cérebro que ajusta os pininhos, é a luz natural. É o principal, cara. Tanto é que você vai viajar com jet lag, alguma coisa, se expõe à luz natural. Não toma melatonina, não toma Rivotril, nada vai adiantar. Luz natural. Sempre. Mas, por exemplo, vamos supor, tem gente que prefere trabalhar durante a noite, a mesma Cara, essa mesma pessoa está performance. com a vida desregulada. Nós não somos animais noturnos. Então, tu cara. quer dizer que, tipo assim, vamos supor, eu vou fazer a mesma coisa, né? Tu vai render mais de dia. Eu sempre vou render Vai. mais de Se você dia. tiver com o ciclo circadiano regulado, sim. Beleza. Nós não somos animais noturnos, cara. Eu regulei, tipo, dormi à noite para trabalhar durante o dia. Depois eu dormi de dia para trabalhar durante a noite. A performance vai Mas você ser... não consegue regular para trabalhar durante a noite, cara. Porque pensa assim, como é que você vai... Você tá me falando assim, Wesley, eu vou pegar a noite e vou mentir pro meu cérebro que é dia. Vou Isso. deixar as luzes acesas, vou trabalhar e tal. Mas primeiro, de noite não tem luz natural. Então o seu cérebro não vai receber aqueles input sensorial importante ali, porque não tem sol de noite. E essa luz não dá conta. E segundo, de dia, dificilmente você vai conseguir ficar num escuro tal e silêncio como se fosse à noite. Porque se você for ao mercado meio-dia, cara, já entrou luz natural Então no tem seu uma olho. uma perda de performance natural Muito. por não, mesmo que eu esteja descansado, né? Por ser no período da noite? Perde. Nós não somos animais noturnos, cara. Você Caralho. enxerga no escuro? Não, Então, só com lanterna, né? mas o teu olho não, a gente não é animal noturno, bicho. Caralho. Eu já explico um pouco melhor sobre vespertino e matutino. Tinha uma época que eu ficava desenhando, eu desenhava à noite, porque eu achava que... Não, você produz, beleza. Às vezes você mora numa casa. Normalmente quem fala que produz mais à noite é porque às vezes de dia é uma zona, o celular, a pessoa não consegue se organizar e de noite dá uma calmaria. Todo mundo vai dormir, ninguém Mas chama em no ambientes WhatsApp. iguais, estando claro, estando dia, estando noite, de Você dia... rende mais de dia. Se você, isso aí, controlando o ambiente, sim. Isso, perfeito. Então, mesmo as pessoas me chamando, você rende mais de dia. E a rotina? Pois né? deixa eu só finalizar. Então, pro relojoeiro do cérebro, o principal... pro relógio do cérebro, o principal relojoeiro que ajusta os pinos é a luz. Lembra que eu falei que a gente tem reloginho fisiológico aqui na periferia também? Para esses reloginhos aqui, também tem um relojoeiro deles. Eles respeitam esse aqui, mas eles têm os próprios reloginhos. Por exemplo, para o reloginho do fígado e do intestino e do pâncreas, alimentação. Então, você comer em horários parecidos parece ser importante para você manter sua fisiologia regulada. Então, você almoça meio-dia, mais ou menos sempre, tenta almoçar entre 11 e 1. Não almoça um dia às 10 e outro às 4. Treino, exercício físico dá pico de cortisol. Cortisol é um relojoeiro, é um ajuste do pino do nosso relógio. Então, tenta treinar sempre mais ou menos no mesmo horário. Em outras palavras, se você tiver rotina, você permite com que o seu corpo funcione melhor. Funcione de forma mais ajustada. Tá? Uma coisa importante, cara, é que sono não é igual ao ciclo circadiano, mas é um componente principal do ciclo circadiano. Se você tem o seu ciclo circadiano regulado, o seu sono automaticamente fica regulado. Qual que é o inverso do sono? Alerta. O alerta é o inverso do sono. Quando você está dormindo, a única coisa que você não está é alerta. Quando você está alerta, a única coisa que você não está dormindo. Então, geralmente, quem tem o sono bem alinhado, vai ter um alerta bem alinhado também. Se o seu sono fica zoado, o seu alerta também vai ficar zoado. É uma gangorra. Você dorme muito bem, o seu alerta vai ser muito bom no outro dia. É inversamente proporcional. Se o seu sono está meia boca, o seu alerta fica meia boca. Então, a galera que quer ter mais produtividade, a última coisa que tem que fazer é negligenciar o sono. Você está dando um tiro no seu pé.
Aí, quantas horas a gente precisa dormir, Eslen? Como é que eu sei se eu tenho um sono ok? Cara, um ser humano adulto hoje precisa dormir de 7 a 9 horas. Menos que 7 horas por noite é um indicativo que algo está errado. Mais que 9 horas por noite é um indicativo que algo está errado. Bebês, crianças, adolescentes e bebês é outro cálculo. Aí, bebezinho, só o que faz é dorme, né? Quase 18 horas por dia é normal, tá? Não tem problema. Beleza, então. E que hora que eu tenho que dormir? Cara, existem perfis. 50% da população é matutina, que sou eu. O que é um matutino? Acorda entre 5h30 e 6h30, 7 horas, e dorme algo entre 9h30 e 11, se tiver com um ciclo regulado. Se fizer bonitinha a higiene do sono, se fizer bonitinha a exposição à luz natural de manhã, se não tomar cafeína muito tarde, se não ficar trabalhando até tarde que estressa e mexe nos hormônios, aí você tem que saber lá sobre a higiene do sono. Matutino, 5h30, 6h30, por aí 7 horas e dorme entre 9h30 às 11. E tem a galera vespertina. Vespertina é o quê? Acorda mais ou menos umas 8 da manhã e dorme mais ou menos umas 10, 11, 11h30. Mas ninguém, cara, até onde a gente sabe, é noturno. Não existe. Que doideira. Quem é noturno tá fazendo errado. Pode achar que tá bem, mas provavelmente tá perdendo performance. E tem estudo mostrando, tá? Tem um estudo do Matt Walker, que é o principal pesquisador sobre sono hoje do mundo, do planeta. Fudido, cara. Tem um livro muito bom também, Por que Nós Dormimos, que é dele. Sugiro muita leitura. Ele pegou um grupo de pessoas, levou pro laboratório lá nos Estados Unidos e deixou... Lá eles têm grana pra fazer isso, né? Aqui não dá pra fazer. E deixou um grupo dormir 8 horas por noite, com polissonografia, avaliou tudo lá o sono. Outro grupo ele acordou com 6 horas de sono, outro 4 horas e outro deixou virar à noite. Fez isso por 5 dias, mais ou menos. O que ele viu? Ele foi dando testes de lógica, raciocínio, tomada de decisão para essas pessoas. Diversos tipos, uma bateria de testes. O que ele percebeu? O grupo que dormiu 8 horas foi melhor nos testes. Controlado, né? Todo mundo da mesma idade, peso parecido, mesma escolaridade e tal. Mesma renda. Ninguém fuma, tudo controlado, não toma medicamento. Tem diagnóstico. O grupo que dormiu 6 horas foi pior. O que dormiu 4 foi um desastre. E o que varou à noite, então, meu Deus do céu. Eu nem sabia o que estavam falando direito. Estavam muito cansados. Mas, e esse é o dado mais interessante desse estudo, quando você fez uma pergunta, quando ele perguntou assim, como é que você acha que você tá, cara? Depois de ter dormido 8 horas, 6 horas e 4 horas, né, para cada grupo. O grupo que dormiu 8 horas, o grupo que dormiu 6 horas, falou que estava se sentindo tão bem quanto o grupo que dormiu 8. Só que no teste efetivo ele foi pior. Ou seja, você dorme pouco, você acha que tá ok. Mas na hora da avaliação objetiva você tem déficit. Cara, minha vida inteira eu dormi 5 horas. Você tem déficit. Mas você é um cara hiperativo, né? Não sei. Não sei. Você não é um pouco não sei, não sei nem. Mas minha vida inteira eu dormi 5 horas e, tipo, às vezes durmo um pouquinho mais. Mas eventualmente fico lá 8, 10 horas. Assim. Aí, por quê? Porque falta de sono acumula. Mas eu vi uma vez um amigo meu, ele me mandou um estudo que, tipo, existe uma parcela da população que tem. Existe, cara. Porque eu não me sinto cansado. Existe, cara. Existe uma parcela da população que tem algumas mutações genéticas onde a pessoa dorme 6 horas e tá ok. Tem alguns sortudos. Talvez você seja um deles, cara. Eu não fico me esforçando para não dormir. Tipo, quando eu tô com sono, eu vou lá e durmo. Talvez seja um deles, cara. Talvez você seja um deles. Mas o que eu parei de fazer foi quando você me falou, de tomar. Inclusive tomei agora, mas é de tomar qualquer tipo de cafeína, café, né? Já depois de 3, 4 horas da tarde. 3 horas da tarde, Ajudou bastante. Não, isso daí, ajuda cara, bastante mesmo. Não dá, velho. A galera normalmente fala, não, mas não me dá nada. Cara, é que polui. Por exemplo, vou dar uma explicação um pouquinho mais técnica agora, tá? Vocês não precisam memorizar isso, mas só para vocês terem contato. Empresta aqui essa latinha aí. Ó, isso daqui tem... Cadê? Quanto que tem de cafeína isso daqui? Ali, ó. Não faço a menor ideia. 80 miligramas de cafeína. O que faz a cafeína, cara? A cafeína, ela é um antagonista de um receptor de adenosina. O que é isso? O seu cérebro usa... Olha que legal, cara. Agora você vai aprender o que isso daí faz na sua cabeça. O seu cérebro,
ele usa Você lembra das aulas de biologia? Qual que é a moeda de energia da célula? Não. Você lembra aí, pessoal? Qual que é a moeda de energia pulei da célula? Faltei. Hã? Faltei, não sei. Chama ATP. Ah, tá. ATP. ATP o que é? É uma molécula sintetizada na mitocôndria que gera energia na célula. O ATP é uma molécula composta por... O nome é trifosfato de adenosina. Então, são 3 adenosinas, o ATP. Conforme o seu cérebro vai usando essa moeda de energia, são vários ATPs no cérebro, né? Esse ATP vira ADP, vira difosfato, e finalmente vira AMP, monofosfato de adenosina, ou adenosina, uma adenosina só. Durante o dia, conforme você vai cansando e usando o seu cérebro e tomando decisões e não sei o que, e controlando sua emoção, e às vezes você quer explodir com alguém, e às vezes você tem que respirar, e o trânsito tá uma merda, e você recebe mensagem, e tem problema em casa, e você vai gastando aquela moeda de energia no seu cérebro, começa a se acumular adenosina no seu cérebro. Esse acúmulo de adenosina é como se fosse um lixo, entre aspas, do seu cérebro. É como se fosse uma consequência de usar o cérebro. E o que a adenosina sinaliza? Cansaço, fadiga. A adenosina sinaliza fadiga. Quando você toma cafeína, aqui está o receptor de adenosina, aqui está a adenosina. Aqui é o neurônio, né? Meu braço é um neurônio e tem um receptor de adenosina. Você trabalhou, a adenosina se liga no receptor e você sente fadiga. A cafeína faz o quê? Ela tampa o receptor. Então a adenosina não consegue se ligar. Então a cafeína, uma das coisas que ela faz, e a principal, ao contrário do que as pessoas pensam, é impedir a sua percepção de fadiga. Não é gerar motivação, não é gerar adrenalina. Eu tô cansado, só não tô sentindo. Exato. Agora, a cafeína também aumenta a noradrenalina e dopamina. Então, além dela impedir o seu cansaço, a sua percepção de fadiga, ela te dá um upzinho, ela te dá um grau. Então vai para os dois lados, evita que você fique cansado e te dá uma ligada. Só que o principal mecanismo de ação é esse, é impedir que você sinta fadiga. Tá ligado? Então se você fica... E olha que interessante, o seu sono, cara, ele... Durante o seu sono, você não tem, principalmente durante o sono profundo, praticamente nada, você tem praticamente nada de noradrenalina no cérebro. O sono profundo é aquele sono que a pessoa tá morta, assim, desligadaça, tá ligado? Frequência cardíaca lenta, respiração lenta, não sonha, tá desligada. Para atingir o sono profundo, que é o sono reparador, de fato, você não pode ter noradrenalina no cérebro. Se você toma cafeína, aumenta a noradrenalina. Então você literalmente você suja o seu sono. Você cagou no seu sono, cara. Entendi. Aí você dorme, não consegue atingir a fase de sono profundo, que é o sono reparador. No outro dia acorda cansado. Aí qual que é a primeira coisa que você faz quando acorda cansado? Toma outro o dia inteiro. É um ciclo vicioso. Aí cria exatamente isso. Cria um ciclo. Cara, quando você... a gente se conheceu, né? E eu fiquei bem impressionado com o tamanho que você tinha se tornado dentro da psicologia e quantas pessoas já te conheciam, né? Só que isso teve um começo lá atrás, que a gente falou no começo do podcast, e como a gente está chegando ao final, eu queria pegar um ponto específico, né? Naquele início, né? Qual que era a tua principal motivação, né? Ela tinha algo a mais, ou era só grana? Cara, meu sonho, desde que eu comecei a fazer graduação, teve uma vez, velho, que eu ouvi o Rafinha Bastos, tá ligado? Eu ouvi o Rafinha Bastos numa entrevista, sei lá, devia estar no meio da graduação. Eu vi ele falando assim, caramba, cara, não sei o que. Ah, não, meu sonho... O que você sempre quis? Perguntaram uma coisa assim pra ele. O que você sempre quis da vida e tal? Ele falou, cara, meu sonho financeiro é comer fora sem olhar o valor da conta. E daí aquilo pegou pra mim, aquilo. Falei, tá aí, meu sonho financeiro é sair almoçar num bom restaurante e não me importar o valor do prato. Esse sempre foi meu sonho. E aí você conseguiu? Consegui. Tá. Aí
para frente. Pois é, cara. Aí hoje, qual que é a minha principal motivação? Estudar, meu. Hoje eu nunca tive muita pretensão. Eu queria ser professor de federal, cara. Ganhar 12 pau por mês a vida inteira ali. Guardar uns 30% e me aposentar. Tem alguma ligação com a performance, a você ter um objetivo claro, né, em questões da... Não, com certeza. Você ter propósito ajuda você a ter performance. Você ter um propósito, você ter um objetivo claro. O problema, Gil, é que muita gente coloca o objetivo financeiro. Não é ruim ter um objetivo financeiro. É ok. Mas quando você tem um objetivo maior, mais amplo, sabe? Além de uma cifra, provavelmente você... Cara, nós somos os únicos animais, até onde a gente sabe, que consegue ter motivação para obter recompensas depois que a gente vai morrer. Por exemplo, você deixar um patrimônio para sua família, você não vai usufruir dessa recompensa. Você vai deixar, depois que você morrer, vai estar lá. Outros animais não fazem isso. Então, o nosso sistema de motivação ele é muito singular. Infelizmente, muitas pessoas se boicotam colocando ali, meu objetivo é fazer 1 milhão. Beleza, você pode ter o objetivo de fazer 1 milhão. Mas uma hora vai chegar a 1 milhão. Ou não, mas você vai estar andando direcionado àquilo. Eu sempre falo que o ideal é que você tenha um propósito maior, algo mais amplo. Hoje, o meu principal objetivo é divulgar conhecimento sobre saúde mental para a população em geral. É meu principal objetivo. Porque consequentemente, eu monetizo em cima disso. Mas não é uma prioridade. Tanto é, cara, que eu não tenho... Faço reunião com o time, bicho. Eu não boto meta de vender. Tipo, esse ano a gente tem que faturar tanto. Não tem meta, minha empresa. É estranho, né? Mas não tem. Não falei. Eu fiz reunião de planejamento estratégico no início do ano. Entrei lá com o time e falei... Bom, pessoal, qual que é a meta desse ano? Eu quero fazer isso, isso, isso. Eu quero lançar 2 turmas ou 3 turmas de psicologia. Quero evento presencial para conhecer a galera. Porque eu tenho algumas considerações a fazer sobre a psicologia no Brasil e eu quero fazer para essas pessoas. Eu quero gravar tantas aulas para o RD de tal forma, 1 aula por semana sobre isso, isso e isso. E eu quero melhorar a experiência dos meus alunos. Então vamos caprichar um pouco mais aqui. Eu quero fazer um podcast também, aliás, vou te levar lá. Quero fazer um podcast, estamos construindo ali o estúdio. Mas em momento algum eu coloquei meta de faturamento, cara. Tá ligado? A minha parada é diferente, assim. Mas pra gente ter uma resposta, por exemplo, um moleque, uma mina, um cara que tá começando agora, né? E não conseguiu achar esse grande propósito ainda, né? Beleza, a grana é secundária, né? Eu invento alguma coisa para melhorar minha performance? Eu invento um objetivo qualquer? Eu acho que se a pessoa não tem o propósito, aí ela pode colocar coisas materiais. Tipo, eu quero comprar um carro, eu quero ter Porque a recompensa tem direto... Tem recompensa. A gente nunca faz nada sem recompensa, cara. Todo comportamento humano tem uma função. Você faz um comportamento por alguma razão. Então, se você é uma pessoa que está em casa assistindo e você não é um cara que tem um propósito, não é um cara que, sei lá, sabe o que quer e tal, bicho, bota um objetivo mais material e mais a curto prazo, sei lá. Quero até ano que vem morar sozinho, sair da casa dos meus pais. Quero até ano que vem morar em Florianópolis, mudar de cidade, passar num concurso, tá ligado? E para terminar, para o psicólogo, para o terapeuta que está hoje assistindo esse podcast, a fórmula, se é que ela existe, né, de você deixar de ser somente vender o seu tempo, né, através de consulta, né, e poder escalar ele no digital e começar a ganhar mais grana. Como é que você começaria? Passo 1, 2, 3, 4. Cara, eu acho que assim, hoje se eu fosse começar hoje, eu abriria um Instagram, eu abriria um canal no YouTube, eu produziria um podcast a cada 15 dias sozinho, falando sobre conteúdo para o YouTube. Tentaria fazer vários cortes. Pegaria material desse podcast e faria Reels para o Instagram e para o TikTok e colocaria lá. Deixaria um link em todos os vídeos para contato com uma lista de espera. Trabalharia muito meu branding, muito minha forma de me expor ali. Então, seria uma pessoa mais séria, com blazer, com uma boa imagem, sempre com a barba feita e com corte de cabelo em dia. Trabalhei uma boa iluminação e tudo mais.
Dentro dos conteúdos que eu iria expor na internet, eu daria uma ênfase para conteúdos que tenham um cunho científico, que eu acho que hoje é uma coisa que a população quer bastante e tem muito pouco. E tentaria explicar e psicoeducar a população que me segue com conteúdos de neurobiologia. Então, explicar o que a ansiedade faz no cérebro, o que a depressão faz no cérebro, o que é a formação de um hábito, como tentar mitigar vícios. Entregaria, de fato, um conteúdo relevante. As pessoas, às vezes, têm medo de entregar no gratuito e ficam escondendo o jogo. Entrega ali. O podcast provavelmente não vai virar, de fato, porque o YouTube demora mesmo e tá tudo certo, não desmotiva. O YouTube para virar iniciando do zero, sem padrinho, vai de 2 a 3 anos. Não tem muito o que fazer, é um negócio de jogo longo. Mas criaria ele como uma forma de ter corte para girar as minhas mídias de informação rápida, que seria Instagram e TikTok. Talvez eu nicharia, eu começaria direcionado para um público específico, quem sabe algum tipo de dependência, problemas de TDAH ou alguma coisa assim, ou algum nicho como me especializar em ansiedade, etc. E mais para frente eu abriria um pouco para incluir outros tipos de pessoas. Acho que se você começar nichado, você consegue alcançar um público mais organizado. Eu criaria um site onde eu não usaria tráfego, tá? Se eu fosse começar agora. Eu acho que o tráfego não é legal para psicólogo que está divulgando trabalho, porque o segredo é você estar disponível quando as pessoas te procuram e não ir até as pessoas. Então, o que eu faria? Eu faria um site bem bonito, bem organizado, comigo, com a minha foto, com alguns textos para melhorar a anexação do Google, da pesquisa, e aí eu pagaria o Google para deixar o meu site em primeiro nas buscas quando a pessoa procurar por termos como terapia online, depressão, estou depressivo, preciso de ajuda. Tentaria botar o meu site lá com um link para um formulário para a pessoa preencher. Então eu tentaria ser disponível para pessoas quando elas me procurarem e não aparecer para as pessoas que não querem me ouvir. O que mais que eu faria? Faria 150 posts escritos em bloco de nota ou naquele formato de Twitter mais rápidos e topo de funil. Guardaria esses posts e publicaria um por dia no Instagram, além de um Reels por dia no Instagram, que seria corte do podcast. Quando bateu no post 150, eu recomeçaria do 1 de novo, porque no Instagram, como ele para de entregar depois de 3 dias, ninguém vai lembrar que você já postou aquilo ali lá atrás. E assim eu ficaria fazendo, a cada 2 anos atualizaria todos os posts. Tentaria entrar em contato, caso não tivesse paciente, com algum tipo de psiquiatra. Tentaria fazer pescagem de paciente por meio de comentário. Então, iria em Instagram dos grandes da psicologia como no meu, se eu fosse outra pessoa. E quando eu postasse alguma coisa, quando o Wesley, né, se eu não fosse o Wesley, quando o Wesley postar alguma coisa de psicoterapia ou de ansiedade, etc., eu postaria um comentário agradável, elogiando, mas ao mesmo tempo contribuindo com alguma coisa, para tentar fazer com que as pessoas que lessem aquilo curtissem ali e eventualmente procurassem meu trabalho. Começaria por aí. Boa. Bom, então se você anotou aí, se você não anotou, volta, anota aqui você... O que foi, Edu? Se você não anotou, você volta o vídeo, anota ali. Né? Cara, faz isso, passo a passo, faz isso tá? por 2 anos que provavelmente você não vai ter espaço na sua agenda e vai estar cobrando bem caro. E depois você começa a subir infoproduto, mentoria. Aí é outro rolê. Vira, vai atrás. Irmão, eu queria te agradecer demais, tá? Tu é um cara que eu admiro mesmo, assim, não só pelo seu conhecimento na sua área, mas pela forma, né, que você desenvolveu o seu trabalho e seu empreendedorismo de fato, assim. Então, parabéns. Legal, cara. Obrigadão aí por ter vindo aí. Demais. A gente não combinou aquela resenha, né? De vez em quando eu te convido, mas você tá ou estudando, não sei o quê. Né? Mas quem sabe em breve aí a gente faz alguma coisa. Valeu Fechou? demais. Galera, seguinte, se você gostou, curte aí, comenta e tamo junto. Se você não gostou, foda-se também. Fechou? Obrigado, galera. Valeu. Tchau.